Tudo bem com você? Bem-vindo à nossa terceira aula da turma do básico. Vamos falar hoje sobre análise fundamentalista e um dos principais aí, um dos primeiros princípios de análise técnica, que é a teoria de Dow. Quem foi Charles Dow? Charles Dow foi um dos criadores do The Wall Street Journal, né? Um dos jornais mais famosos e mais premiado aí com relação à economia, né? Jornal de Nova York, extremamente famoso, todo mundo conhece o jornal. Bom, teoria de Dow, o que é a teoria de Dow? Né? A teoria de Dow foi desenvolvida em 1884 por Charles Henry Dow, que se tornou aí um dos pilares da análise técnica. Né? Ele desenvolveu uma série de princípios para entender e analisar o comportamento dos mercados, na qual posteriormente se tornou conhecida como a teoria de Dow, que é um dos fundamentos hoje para a teoria da análise técnica. Vamos lá. Um dos princípios da teoria de Dow, ele diz que o mercado se move em tendência, assim como as ondas no mar. Né? A gente vai entrar nesse contexto aqui, eu vou explicar o que ele quer dizer com isso. Mas antes disso, vamos tentar entender uma outra coisa aqui, que é a formação do candle. O que é um candlestick? Né? Um candlestick ele é uma figura, né? Ele é um gráfico. O que representa? Vamos pegar aqui mudar aqui para o outro. Ele representa aqui os movimentos do mercado, os preços. Ele marca os preços. Como assim? A sombra, nós temos aqui essa parte fina aqui, a gente chama de a sombra de um candle. Ela marca a máxima de um candle, né? E aqui onde já começa a ser preenchido, nós temos o fechamento, a abertura e a mínima. A maioria dos candles, né, são pintados na cor verde, com movimento de compra, né, um candle de alta, e um candle de baixa pela cor vermelha, embora hoje em dia muitas plataformas elas acabam colorindo aí de qualquer forma, né, colocam várias cores, mas basicamente são essas cores, são as cores padrões, tá? Então até quando eu falo para você, quando você for traçar o Fibonacci matriosca, considere só a sombra do candle, as máximas e as mínimas, que é o que? A gente considera as máximas e as mínimas, que é o que de fato importa para nós, né? Você que está começando agora no básico, talvez você nunca tenha visto a formação do preço, um gráfico, né? O que é um gráfico? O gráfico é isso daqui, ó. Nós temos um gráfico aqui, né? O gráfico é uma formação de vários candlesticks, né? Eu deixei preparado um material escrito, né? Para você ter um pouco mais de embasamento sobre a aula de hoje. Vou explicar exatamente tudo, né? Sobre candlesticks, sobre outros períodos gráficos, sobre outros tipos de gráfico que nós temos disponível na plataforma que o mercado utiliza. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui novamente para a teoria de Dow, para você entender um pouquinho sobre os candlesticks. Na teoria de Dow, quando ele diz que o mercado financeiro se movimenta assim como as ondas do mar, o que ele quer dizer com isso? Né? Ele está querendo falar sobre as três teorias de Dow, que ele diz que o mercado se movimenta numa tendência de alta e que o mercado se movimenta também numa tendência de baixa. Nós vamos começar aqui por uma tendência de alta, né? Tendência de alta, na verdade são três tipos de tendência, tá? Tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateral. Vou explicar aqui para vocês aqui agora uma das tendências, que é a tendência de alta. Deixa eu só pegar aqui essa ferramenta aqui, que fica mais fácil. A tendência de alta, quando ele diz que o mercado se movimenta conforme as ondas do oceano, deixa eu pausar isso aqui porque eu preciso ajustar a tela. Vamos lá. Na tendência de alta, ele diz o quê? Que o mercado se movimenta em topos e fundos ascendentes, né? O mercado dá uma pernada de correção, depois ele dá uma pernada de alta, depois ele corrige mais ainda. Reparem, né, que o movimento de correção ele nunca ultrapassa 50% do movimento da pernada de alta, olha só, né? A pernada de alta ela sempre corrige até o topo anterior, né? Por isso que ela forma topos e fundos ascendentes. Quando ele diz que o mercado se movimenta assim como as ondas do mar, é só você imaginar um movimento de maré, né? Quando a maré está subindo, né, nós temos a primeira invasão, né, da onda, é um pouquinho forte, ela dá uma corrigida, já volta menos,
e a segunda vez que ela entra mais forte do que a primeira, e assim sucessivamente. Por isso que ele compara os movimentos de tendência, né, os 3 tipos de tendência, como os movimentos do mar, que é exatamente dessa forma. Nós temos topos e fundos ascendentes. No caso, se o mercado fizer uma nova pernada aqui, olha só, ele dá mais uma pernada de alta, né? E aí ele faz uma correção. A correção vem até onde? A correção vem até aqui, olha só. Isso é um movimento de topo e fundo ascendentes, né? Fazendo um link a esta aula de hoje, nós vamos estudar também o movimento de LTA, uma linha de tendência de alta. O que é uma linha de tendência de alta? Uma linha de tendência de alta é exatamente isso daqui, ó. O mercado trabalhando dentro de uma consolidação altista, olha só. Isso é um canal, linha de tendência de alta. Muitos chamam de LTB, né? Muitos chamam de LTB não, LTA, que é igual a linha de tendência de alta, ou alguns chamam de canal de alta, né? Ambos são a mesma coisa, linha de tendência de alta ou um canal de alta. No canal de alta, repara que o mercado faz, né, faz topo, respeita a linha aqui novamente, respeita, ele está sempre fazendo topos e fundos ascendentes, ele entra num canal. Então, se eu tivesse que fazer uma análise, por exemplo, desse ativo aqui, vamos supor que esse ativo é Petro, aonde seria a melhor região, né, para nós efetuarmos uma compra, né? A melhor região para nós efetuarmos uma compra seria aqui, né? Agora, se o mercado, né, ele vem aqui para perder esses 50% de FIBO, onde seria a melhor compra? Seria aqui nessa linha, né? O mercado pode respeitar essa região aqui, né? Além da aula de hoje ter as tendências do mercado, a gente vai falar sobre suportes e resistências, né? Isso daqui que eu tracei é uma resistência. Isso aqui que eu tracei é um suporte, né? Lembrando que os suportes e resistência, o que é um suporte? O suporte é sempre a mínima. O que é uma resistência? A resistência é sempre a máxima. Então, eu tenho aqui um movimento de... Aqui eu tenho um suporte. Suporte são as defesas. Aqui eu tenho uma resistência, né? Então, quando nós estamos trabalhando aqui no mercado, olha só, nós estamos trabalhando o mercado, por exemplo, se o mercado não estivesse numa tendência de alta, que a gente vai ver outros tipos de tendência, o mercado estivesse trabalhando aqui dessa forma, ó. O mercado vem aqui, ops, o mercado sobe, segura no suporte, bate na resistência, né? E assim sucessivamente, olha só. O mercado está respeitando exatamente o que? Está respeitando as regiões, né? Ele está respeitando o suporte e a resistência. O mercado ganha força a partir do momento que ele perde essa região, olha só. A partir do momento que ele perde essa consolidação anterior aqui, ele tende a afundar, né? Ele define um lado e vai embora. Então, no caso, se este gráfico aqui que nós estamos estudando fosse uma empresa, onde seria a região de compra? Nós temos uma região de compra exatamente, deixa eu apagar isso daqui, nós temos uma região de compra nessa região, né? Por quê? Porque aqui nós temos uma região de compra com base na teoria de Dow. O mercado se movimenta em topos e fundos ascendentes, então nós vamos presumir que o mercado vai se segurar onde? Vai se segurar, vai respeitar este suporte aqui. Mas se este suporte não conseguir segurar o preço, não entrar força de compra, não entrar defesa de compra, qual é a próxima região que o mercado pode se segurar? A próxima região que o mercado pode se segurar é exatamente nesta região, né? Kaique, se ele perde essa região, você precisa fazer o quê? Abandonar o barco, porque aí ele perde a tendência de alta, né? Ele pode vir aqui, ó, ele pode vir para um movimento de correção. E o que seria esse movimento de correção? Vamos tirar tudo isso daqui. O movimento de correção seria exatamente isso, ó. O mercado romper essa região aqui, depois ele rompe, aí ele descaracteriza um movimento de tendência altista, né?
Porque na tendência altista, Charles Dow diz que o movimento de pernada de alta não pode perder 50% do seu movimento de correção, né? Então o mercado tem que bater aqui e tem que subir, né? Agora, se o mercado bate aqui e acontece o que? Ele rompe, nós não temos uma tendência de alta, né? Nós podemos entrar na próxima tendência. Que qual é a próxima tendência de Charles Dow? A próxima tendência de Charles Dow, deixa eu só corrigir isso daqui, arrumar essas informações aqui. Vamos tirar tudo. Vamos lá. Vamos arrumar aqui. Sobe um pouquinho para cá também. E vamos para a próxima tendência, né? Que é a tendência de baixa. Na tendência de baixa, deixa eu só aumentar aqui. Corrigir a tela. Vem cá, vamos gravar desse ponto até aqui. Beleza, tá certinho. Nós temos aqui a tendência de baixa, né? Nós estudamos a tendência de alta e agora nós vamos ver a tendência de baixa. A tendência de baixa, ela se caracteriza como topos e fundos descendentes. Como assim topos e fundos descendentes? O mercado abre, cai. O mercado caiu e agora ele faz uma correção. Na correção ele também não pode perder o quê? 50%, tá vendo? Ó? Ele não pode perder 50%, né? Porque se na tendência de alta ele sobe, corrige e sobe, a mesma coisa equivale para o movimento baixista, né? Ele não pode perder 50% do movimento de pernada de baixo. Então ele sobe, faz uma correção, perde força aí, afunda. Perceba que a segunda pernada, ela é sempre mais forte do que o movimento de respiro, né? O mercado cai com mais força. Olha só, o mercado faz uma correção e o mercado afunda novamente, corrige e afunda. Kaique, tem como traçar aquela linha que você fez? Tem sim. Vamos só colocar os níveis aqui para que você entenda. Ó. Ele caiu, corrigiu, né? Depois ele corrige aqui de novo, ó. E não perde os 50% dos movimentos. Olha só, 50%. Temos aqui também, ele respeita aqui. Temos aqui também. Kaique, mas o gráfico não aparenta para mim que é 50%. Esse gráfico está só com um pouquinho de atraso, mas a teoria diz exatamente 50%. Esse gráfico é meramente ilustrativo, né? A gente vai analisar isso logo na prática, utilizando alguma outra ação. Dá para traçar aquela linha? Também dá. Nós temos uma linha aqui, olha só. Topos e fundos ascendentes. Essa linha, o que é essa linha? Essa linha é uma linha de resistência, né? Deixa eu só arrumar essa outra aqui, que ela está mais aqui embaixo. Essa linha é uma resistência. O dólar está fazendo topos e fundos descendentes. Olha só, ele bate na linha, respeita, bate na linha, respeita, bate na linha, respeita. Nós temos aqui um canal de baixa, né? Muitos definem, assim como na outra, nós temos uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, né? Ou como muitos gostam de definir, um canal de baixa. Canal de baixa fazendo topos e fundos ascendentes. Essa é a segunda teoria de Dow. A primeira é LTA, né, linha de tendência de alta, e essa podemos chamar de LTB, linha de tendência de baixa, ou topos e fundos descendentes, né? O mercado afunda, segura aqui, toca na máxima, segura aqui novamente. Kaique, essa primeira linha que você colocou é o quê? Aqui nós temos uma... Deixa eu trazer ele mais para cá. Nós temos aqui uma resistência. E esta linha aqui nós temos um suporte, né? O suporte é onde entra a defesa de compra, que impulsiona o mercado para cima, e na resistência entra a força vendedora, porque no caso, como a tendência está baixista, a força vendedora ela é mais forte, né? O mercado entra com mais volume de venda do que de compra, por isso que ele está, ó, caindo.
Ele está no movimento de tendência de queda, numa linha de tendência de baixa. Agora vamos para a terceira teoria de Down. A terceira teoria de Down, ele diz que o mercado também pode se encontrar em uma consolidação. A consolidação seria o quê? Seria o mar mais calmo, né? Aquele mar tranquilo, com o mar sem ondas, o mar não invade, também não recua muito. Então nós temos aqui um mar que ele chama, uma terceira teoria que ele chama de consolidação. A consolidação seria o mercado respeitando as regiões de topo, topos e fundos. O mercado vem respeitando aqui as regiões. Vamos fazer direitinho aqui. Colocar aqui. Vamos colocar aqui. Olha só, o mercado ele cai, segura. Segura onde? Qual é o nome disso aqui? Isso aqui é um suporte ou uma resistência? Pensa aí. Isso aqui é um suporte ou uma resistência? Né? Aqui é nós temos aqui um suporte. Nós temos aqui uma resistência. Muitos chamam esse movimento de, a maioria, né, chama de consolidação. Outros chamam de mercado lateral ou mercado de lado, ou alguns falam o mercado está andando de lado. Então, este mercado aqui ele não tem uma decisão, né? Você percebe? Ele ele basicamente não tem direção. Ele fica aqui, ó, andando de lado, né? O período que for necessário. Agora, o mercado tende a ganhar essas regiões se romper o quê? Se romper as defesas, né? Se ele romper essa resistência aqui que está segurando ele, ele tende a ir embora, né? Ou se ele perde aqui também, ó, ele tende a afundar. Então nós temos três tipos de mercado, basicamente, de acordo com a teoria de Dow. Nós temos um mercado que é LTA. O que é uma LTA? Linha de tendência de alta, né? Vou deixar sem acento ali. E nós temos uma LTB. Uma LTB é uma linha de tendência de baixa. E nós temos o mercado, que é este último aqui, que é a consolidação. Esses são os três tipos de mercados defendidos por Dow, né? As três teorias que ele apresentou sobre o mercado, a forma como o mercado se movimenta. Se movimenta fazendo uma linha de tendência de alta, ou uma linha de tendência de baixa, ou uma consolidação, né? São os três tipos de mercado que nós temos de acordo com a teoria de Dow. Kaique, não ficou muito claro para mim o que é um mercado altista, né? Nós temos aqui então, vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui para você. Nós temos aqui um mercado altista, né? Um mercado em tendência de alta. Vou deixar sem o acento ali, ficar mais rápido. Nós temos aqui um mercado com uma tendência de baixa. Nós temos um mercado aqui em consolidação ou lateral, né? Então vamos lá. O mercado com a tendência de alta, ele faz uma pernada de alta, né? A segunda pernada não pode perder 50% e a terceira pernada é maior do que essa segunda. Ele corrige até aqui, ó, até o topo anterior, né? E vai embora, olha só. E aqui nós conseguimos traçar uma linha, olha só, uma linha de tendência de alta. Ele faz topos e fundos ascendentes. O mercado com uma tendência de baixa é o contrário, ele cai, ele corrige até 50% da linha, ele afunda, ele corrige, não perde 50% e ele volta a afundar. E aí nós conseguimos traçar aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, né, para saber até onde o preço pode se movimentar. Uma possível região de compra neste movimento seria onde? Seria nessa região, né? Para que você compraria nesta região aqui, que é uma região onde ele viria fazer o movimento. Você compra aqui e ele vem e faz
ele faz um movimento de correção. Deixa eu selecionar aqui. Ele faz a correção, né, até sem que perca a região aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu estou me acostumando com a ferramenta também. O mercado afunda, faz 50%, volta, corrige 50% até o fundo anterior, ele não perde a região, e aí ele dá uma nova deslizada. Deslizou mais uma vez, nós fazemos uma correção até aqui. Vamos traçar a nossa linha aqui. Uma linha de tendência de baixa. Para saber até onde o preço pode possivelmente se projetar. Pô, uma região possível de compra seria aqui, né? Você compra nesse movimento aqui. Em cima dessa linha aqui, o mercado viria até aqui mais ou menos, ó. Ele corrigiu, respeitou a região. E aí ele dá uma afundada, né? E aí você compraria aqui, ó, na linha. Compra aqui. Desconsidera aquele carinha aqui. Você compra aqui, onde é que você sai desse trade? Você sai desse trade quando ele atingir, quando ele vier fazer a correção. Ó. Ele veio fazer a correção até aqui. Ó. Quando ele fez a correção, você pum, cai fora do trade, tá? E agora nós temos aqui um movimento de lateralização, consolidação. Como operar este tipo de mercado? São 3 tipos de mercado. Alta, de baixa e mercado lateral. Mercado lateral, nós temos, vou até colocar aqui mesmo. Vou colocar uma linha aqui. Vou fazer ele aqui. Mercado lateral, nós temos uma região de lateralização. Faz topo, faz fundo. Sempre respeitando topos e fundos, ó. Topo e fundo. E aí nós temos os suportes e as resistências. Né? Ele sempre respeitando suportes e resistências. Kaique, eu não entendi direito o que é suporte e o que é resistência. Vou traçar uma linha aqui no meio para que fique mais claro isso para você. Um suporte é sempre a máxima de um movimento. Né? E uma resistência é sempre a mínima. No caso, o preço vem se movendo. Né? Onde seria a próxima resistência? Né? Uma região difícil do preço ultrapassar. A próxima região difícil seria aqui, né? Onde você poderia possivelmente fazer uma venda. Essa região a gente chama ela de... Vou deixar sem acento para ficar mais rápido. Acento ali no T. Resistência. Onde seria, né, o mercado? Beleza, o mercado foi lá, buscou a região e o mercado caiu. Onde possivelmente eu posso fazer uma compra? Você pode pensar em compra aqui nessa região, né? Porque aqui tem defesas, tem gente defendendo o preço nessa região. Então essa região ela é chamada de suporte. Um suporte do dólar, entendeu? Para que fique mais claro para você. Eu separei aqui 3 exemplos práticos, né, de 3 tipos de mercado, algumas ações. Magazine Luiza. Magazine Luiza, como encontrar uma ação no Profit? Digita espaço e digita o código. Né? Uma ação é sempre representada por 4 letras e um número. O que significa esse número? O número 3 significa que ela é uma ação ordinária. Né? Quem compra essas ações, quem tem a maior quantidade, tem direito a votos. Acima do número 4 são ações preferenciais. Essas ações preferenciais, quando você compra, você recebe dividendos mais rápido do que quem tem a ordinária. Né? Só que na preferencial, você não tem direito a voto. Você tem direito a receber os dividendos primeiro do que as ordinárias. Por exemplo, a empresa Profit Chart. Né? Eu quero comprar essa empresa. Eu preciso comprar, ser dono da empresa. Né? Qual ação eu preciso comprar para ser dono? Uma ordinária ou uma preferencial? Você precisa comprar as ações que são as ações que são ordinárias, né? As ações que dão voto. Então, se você comprar 50% mais 1%, provavelmente você será o dono desta empresa. Né? Então, eu gosto de investir sempre em empresas que são preferenciais. Né? As ordinárias, alguma coisa contra? Não. Para mim, basicamente, as duas são a mesma coisa. Né?
Uns dizem que a ordinária é mais líquida, que a preferencial é menos líquida. Eu não acho isso, eu gosto das preferenciais, eu gosto de receber meus dividendos, mas também tem algumas ações na minha carteira que são ordinárias, tá? Mas basicamente é isso. Quando você quiser pesquisar uma empresa, você busque os 4, né, o código dela e o número. Bom, voltando ao tema da aula, nós temos aqui na Magazine Luiza uma tendência do quê? Você consegue identificar isso aqui? Uma tendência de alta que nós estudamos, né? Olha só, a empresa vem fazendo aí, ó, ela chegou a perder a linha aqui, mas logo fez uma correção, ela entrou. Vamos puxar um pouquinho mais a longo prazo. Esse gráfico aqui já tem 2 anos aqui. Vamos puxar aqui, deixa eu tirar essa seleção. Olha só, que tendência de alta bonita, né? Nós temos um canal gigantesco nela, ó. A empresa está num movimento altista desde início de 2016. A empresa veio aí se valorizando quanto? Mais de 16.000%, a Magazine Luiza. Saiu de um preço de... Qual o preço que estava negociando aqui a Magazine Luiza? A gente coloca a mão aqui, ô louco, R$1. Hoje a Magazine Luiza está custando quanto? R$202, olha só, né? A empresa se valorizou absurdamente. Temos uma linha de tendência de alta na Magazine Luiza, né? O que significa isso? A empresa vem fazendo aí topos e fundos ascendentes. Vou tirar essas configurações aqui do Profit e vamos colocar a do nosso estudo. Olha só, topos e fundos ascendentes. A empresa está vindo aí num movimento de pernada de alta, corrige, corrige, o tempo todo a empresa fazendo topos e fundos. Onde seria uma região boa para comprar a Magazine Luiza? Uma região boa para comprar a Magazine Luiza seria exatamente nesta região aqui, ó. Ela tocando essa linha. Ou uma região boa para vender Magazine Luiza seria no teste dessas novas máximas aqui. A gente vê a empresa aí numa linha de tendência de alta. Ela está fazendo exatamente aqui essa linha de tendência de alta. Vamos tentar corrigir isso daqui e pegar aqui o do Profit. Vamos pegar a base, onde é que ela está considerando. Opa, esta daqui, esta ferramenta aqui. Vamos pegar esta linha. Com esta linha aqui. Vamos excluir essa daqui, esse daqui é melhor. Possíveis movimentos. A empresa tocou aqui. E basicamente ela está considerando este movimento aqui. Um pouco mais aqui. Exatamente. Agora sim, ficou mais ajustado, ficou correto. Identificamos o canalzinho que ela entrou. E a empresa vem fazendo o tempo todo topos e fundos ascendentes, olha só. É muito importante você saber encaixar, né? Opa. Agora, um outro exemplo de uma outra empresa que eu separei aqui. Essa daqui está numa linha de tendência de alta, eu separei a Cielo. A Cielo está numa tendência baixista, olha só, topos e fundos descendentes, né? Faz fundo, fez um fundinho aqui, corrigiu, fez mais um fundo, fez uma leve correção e afundou mais uma vez, olha só. Isso é uma linha de tendência de baixa. Kaique, por que me interessa, né, estudar isso? Por quê? Se não dá para você entrar numa ação que está com uma tendência de queda definida, não dá para você estar comprando, né? É muito arriscado. Então, o ideal é que numa ação que está com uma tendência de queda, você
opere vendido, né? Não dá para entrar comprando. Então é muito importante a gente saber identificar em que tipo de tendência o mercado está trabalhando. Você sabendo identificar essas tendências, você consegue analisar um ativo, né? Isso aqui é teoria de Dow. Nós temos aqui um outro exemplo. Esse outro exemplo é da Ambev. A Ambev, olha só que bonito. A Ambev vem numa tendência de alta fortíssima, né? Olha só, a Ambev entrou aí no movimento altista violento, ó. Topos e fundos ascendentes o tempo todo. Uma empresa extremamente sólida, a Ambev. Não tem limite para a Ambev aí. Esse toque aqui. Ajustar um pouquinho aqui. Topos e fundos ascendentes o tempo todo. Uma tendência de alta. Só que a empresa ela entrou agora numa lateralização, olha só. Ela não está mais fazendo topos e fundos ascendentes como antes, que ela vinha subindo e corrigindo. A Ambev agora está consolidada, está no movimento de lateralização, ó. Ela fez um topo e ela fez um fundo. E ela vem respeitando. Cada vez mais ela está fazendo novos topos, novos fundos. Ó. Ela fez esse fundo e passou agora a fazer fundo aqui, ó. Ela está respeitando esta região aqui. Então, quando é que a Ambev sai dessa região de lateralização? Ela sai ou quando ela romper para cima, né? Ela continua na sua tendência de alta. Se ela romper essa região, ela volta para o movimento altista, ou se ele perder esse fundo aqui, ele pode passar por uma correção um pouco maior, mas o que a gente vê aqui é um mercado mais lateral, ó como ele consolidou. A gente está falando de um movimento de consolidação, a gente está analisando um período gráfico grande, tá? A gente está analisando um período diário. A gente fala dessa lateralização, ó, ela ficou de 2014 a 2015 lateral, ó, basicamente um ano a Ambev lateral. Ó, ela formou uma outra lateralização aqui, ó. Nós podemos traçar uma outra linha aqui, olha só. Lateralização atrás de lateralização a empresa formou. E aqui ela ficou de 2016 a 2017 lateral. No final de 2017 ela tentou dar uma puxadinha, mas novamente voltou a ficar lateral. Nós temos Ambev neste ano. Vamos trazer um pouquinho mais para cá. Ambev lateral. 2019. Ambev está lateral. Região boa de compra da Ambev na região dos R$17, né? Vamos dar um zoom aqui para ver isso melhor. Apagar aquelas barrinhas que estão ali em cima. Isso aqui nós estamos analisando uma ação, tá? Você que está começando agora no mercado, vale a pena você pegar o gráfico aí do Profit Chart que você já baixou, já montou sua tela, abrir o gráfico e analisar a sua próxima ação. Como que você compra uma ação? Exatamente com esses fundamentos, ó. Nós temos Ambev. Kaique, onde seria uma região boa para comprar Ambev? Uma região boa de compra da Ambev é nessa região aqui, ó, nesse fundo, ó, o fundo da lateralização. Deixa eu tirar a ferramenta aqui. O fundo aqui da lateralização representa qual nível de preço? O nível de preço bom para comprar Ambev é nos R$15. R$15. Estava olhando um gráfico maior. R$15 é um bom preço para se comprar Ambev. Se você comprar aqui nessa região, você está pagando um pouco caro, tá? Eu compraria Ambev aqui também, ou aqui. Eu não compro Ambev nessas regiões, tá? Para mim seria ideal comprar onde ela está trabalhando. Então nós tivemos aula hoje dos 3 movimentos do mercado, né? Movimento de tendência de alta. Tendência de alta aqui é a Magazine Luiza, olha só, tendência de alta. Cielo, tendência de queda, ó, empresa caindo. E nós temos aqui Ambev. Ambev veio aí de um movimento altista e agora consolidou, né? Então fique sempre atento, nós temos 3 tipos de mercado apenas, tá? Não adianta você insistir no mercado comprando ações, sendo que às vezes a empresa já virou vendedora, né? Já perdeu os critérios de uma empresa altista, pelo menos graficamente. Nós temos também
o critério fundamentalista, né? Por exemplo, uma empresa como a Cielo, o que faz uma empresa entrar no movimento baixista desse? Os fundamentos dela, né? Você precisa olhar o que? Relatório contábil. A Cielo não está caindo dessa forma brusca à toa, né? Se a empresa está com a saúde financeira em dia, está bem, dificilmente ela entra numa queda brusca dessa. O que está acontecendo com a Cielo vem perdendo espaço no ramo das maquininhas de cartões. Ela tinha um monopólio, ela não fez nada para se reinventar, tá bom? Então, além de analisar movimentos de consolidação, linha tendência de alta, linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta e tendência de baixa, é importante que você fique atento aos fundamentos da empresa, tá? Porque às vezes você pode estar entrando aí comprado em uma ação e os fundamentos da empresa começam a virar, né? Então a empresa vai afundar junto, tá bom? Mais uma aula para você do básico, aos poucos a gente vai avançando. Deixei o material de apoio para que você leia, o material está muito rico, tem muita informação, então por gentileza acesse o material, leia com calma, tem bastante conteúdo para você ver essa semana, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.